bem? Hoje, né, quinta-feira, que eu tô gravando esse vídeo, e daqui a 2 dias faz 3 meses que o ocorrido na minha vida, a pior coisa da minha vida aconteceu, que foi a perda do meu marido, né, quando meu marido se foi. Então eu quero falar pra você, porque muita gente me pergunta, as pessoas têm curiosidade em saber como é que foi aquele dia, como que eu recebi a notícia. Eu vou contar pra você aqui agora, como foi aquele dia. Vou contar desde a hora que a gente acordou, tá? Às 6 horas da manhã ele já levantava. Então ele levantou e nesse dia também, por incrível que pareça, eu não vi a imagem dele, não acordei. E nisso que eu, depois passou algum tempo, eu acordei, eu olhei pra cama, minha cama tava suja de sangue, uns pingos de sangue. Aí Henrique levantou, Henrique deu um salto da cama, pulou assim, rápido. Aí meu filho, o que foi? Quando eu olhei pra ele, o nariz dele tava sangrando, ele sangrando muito. Então eu, como mãe de primeira viagem, fiquei super assustada. Aí eu tomei logo a decisão, aí passou, cessou o sangue, aí eu falei assim, hoje, aí ele, geralmente ele fala, toda vez que a gente acorda assim, sábado, domingo, sexta, ele fala, mãe, o que a gente vai fazer hoje? Aí ele, mãe, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, hoje a gente vai ficar em casa, né? Depois de ser corrido aqui, você ficou sangrando no seu nariz, a gente não vai pra rua. Um sol quente desse, que era um domingo lindo de sol. Eu falei, não vamos. Aí logo em seguida ele mandou mensagem pra mim. Aí ele, aí, já acordou? Bom dia. Aí eu falei, bom dia, acordei. Ele vai vir pra rua, porque eu botei guarda-sol, cadeira, prancha do Henrique, tudo na mala do carro. Vai pra lagoa? Eu falei, não vou pra lagoa hoje, porque o Henrique amanheceu sangrando e eu prefiro ficar em casa hoje, né? Henrique nunca tinha sangrado, gente, o nariz. Aí ele falou, tá bom, e ele logo ficou preocupado, né? Então ele toda hora mandava mensagem pra dizer, e aí, como é que tá o Henrique? Como é que tá o Henrique? E eu só falei naquele dia por áudio com ele, eu não falei por vídeo. Aí passou, eu comecei a arrumar casa, eu arrumei a casa, eu limpei casa, eu fiz. Era domingo, eu fui fazer esse monte de coisa, né? Eu não entendia por quê. Hoje eu fico pensando, falei, gente, Deus estava preparando tudo, porque eu fiz coisa, eu lavei a roupa toda, deixei tudo limpo, tudo organizado. Eu fui pro computador fazer algumas coisas, eu tirei coisas do meu computador, passei pro pendrive. Olha o que eu fiz, passei documentos pro pendrive, fotos, algumas coisas, eu falei, eu preciso tirar tudo do computador. E passei tudo pro meu pendrive. Mexi, eu tava com esse projeto já do YouTube. Eu falei com pessoas, né, a respeito do canal, a respeito de como ia ser, como é que ia fazer, tal. Eu falei, agora o YouTube, agora meu projeto, meu canal vai sair do papel, eu vou fazer. Agora vai, né? Mas só que eu tinha outros planos, não era sobre a minha vida, falar sobre a minha triste história como viúva. Meu projeto do YouTube aqui ia ser como culinária, né? Eu tava aprendendo a fazer biscoitos, então eu queria passar isso pra vocês. Ia ser sobre isso o meu canal. Quem sabe eu volto depois, né? E é isso. E aí ele mandou várias mensagens, passou o dia todo. Naquele dia tinha o jogo do Flamengo, acho que era 18h30 o jogo do Flamengo. E eu dei banho no Henrique, quando deu 8 e pouquinho, 9 horas foi a hora que eu fui botar o Henrique pra tomar banho, pra dormir. Aí o Henrique falou assim, mãe, eu quero falar com meu pai, eu quero ver meu pai. Esse era 9h07 da noite, às 21h07. Aí eu falei assim, eu vou mandar, realmente. Eu falei, 9h07, eu me lembro nitidamente desse horário, porque eu fui 9h07 da noite, até agora o seu pai não chegou. Aí eu mandei uma mensagem, e aí, como é que é? Vai chegar em casa ou não? Assim que eu mandei pra ele. Infelizmente ele nem viu essa mensagem, nem ouviu isso que eu mandei pra ele. Aí eu botei Henrique pra dormir. Eu sempre botava meu celular no quarto, debaixo da minha cama, sempre faço isso. Mas nesse dia eu não fiz. Eu botei lá no outro cômodo, eu deixei lá. Aí quando eu levantei, porque Henrique já tinha adormecido, eu olhei cheio de ligação. E uma ligação de uma pessoa que nunca me ligava. Ela morava ali perto da minha casa, mas nunca me ligava. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa com o Carlinhos. Na mesma hora eu liguei pro celular dele. Quando eu liguei pro celular dele, não atendeu mais, né? Quem atendeu foi uma outra pessoa e falou pra mim, Adriana, não vou mentir pra você. Carlinhos sofreu um acidente, está muito grave, é muito grave. E agora só tem que orar por ele. E foi o que eu fiz, gente.
Eu fui pra janela da minha área, eu abri as mãos pro braço e falei, meu Deus, outro acidente. Porque em 2005 a gente tinha passado por isso, ele sofreu um acidente de moto e devido a isso, né, ele fez várias cirurgias, a saúde dele era debilitada devido a isso. Aí eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo, eu vou passar por tudo isso de novo, mais um acidente na nossa vida, né? Seja feita a tua vontade. E foi isso que eu fiz. E fui orar. E deitei e fui orar. E mais nada. E mandei mensagem para minha mãe, mandei mensagem para algumas pessoas. E só. Aí depois, né? Chegou um, chegou outro. E chegou a notícia. O primo dele veio e falou. Ele foi bem, entrou bem direto e falou: Adriana, Carly morreu. Eu fiquei paralisada, né? Eu acho que eu chorei um pouco naquele momento. Chorei, mas eu falei, eu vou subir. Aí fui pro meu quarto, deitei do lado do meu filho e comecei a orar e falei pra Deus, Deus, você me colocou nessa situação, você permitiu. Agora você vai ter que me ajudar. Foi isso que eu falei pra Deus. Arrumei minha mala, arrumei minhas coisas e foi isso que eu fiz. Quando minha mãe chegou, já estava tudo pronto para poder eu vir para casa dela, passar uns dias aqui. E foi assim. Pensava assim, eu vou para casa da minha mãe, eu vou passar, foi o que eu falei com a minha sogra na hora, no momento do enterro, eu falei, eu vou lá, preciso passar um tempo lá na minha mãe, mas eu volto, a minha vida vai continuar aqui, eu vou continuar a minha vida aqui. Porque era isso que eu tinha em mente, né? Eu não... Gente, é um baque muito grande para você tomar uma decisão. Você fica assim anestesiada, é uma coisa assim, você não pensa. É uma experiência muito ruim mesmo, gente. É uma experiência muito difícil, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. A sua vida toda, eu tenho 40 anos, a minha vida, tipo, veio assim, né? Esses 23 anos veio todo na minha mente, tá? E eu não tinha, falei, gente, eu tenho minha casa, eu tenho meu filho, eu tinha uma vida ontem e hoje eu já não tenho mais essa pessoa que me sustentava, que me alimentava, porque eu não trabalho. Quando eu decidi ser mãe, quando eu fiquei grávida, nós decidimos que eu iria me dedicar 100% à casa e à família. E era assim que eu vivia, dedicada à casa e à família, eu não tinha trabalho. Eu fazia coisas, né, para vender, era assim que eu ganhava um dinheiro à parte. Mas tudo mudou da noite pro dia, gente. E aí eu peguei, assim eu fiz quando acabou tudo, que eu deixei ele lá, que é o momento mais difícil da vida de uma pessoa, tá? Quando fecha o caixão e você vê aquela pessoa bonita, aquela pessoa boa dentro de um caixão. É a pior sensação do mundo. E foi. E eu vim embora com a minha mãe, com o meu irmão. Chegando aqui eu comecei a agir, né, da entrada na pensão, que já são 3 meses, até agora eu não tenho resposta, não estou recebendo nada de ninguém, salário nenhum. Eu estou vivendo com a ajuda da minha mãe, tá? E aí, né, vou falar pra você agora que eu tinha essa mente de que eu iria voltar pra minha casa, eu ia passar 15 dias, tanto que minha mãe viajou. E quando minha mãe viajou, ela foi passar um final de semana fora. E quando eu liguei pra ela, eu falei, mãe, eu vou em casa. Eu vou pra minha casa. Aí minha mãe, como assim? Eu falei, vou, já comprei minha passagem, estou indo. Eu tenho que ir pra minha casa. E foi assim que eu fiz. Só que aí minha mãe, como que você vai pra casa? Eu falei, vou. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir pra casa resolver as coisas, ou eu tenho que ir pra casa... fechar minha casa e voltar para casa da minha mãe, morar com a minha mãe. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Foi essa pergunta que eu fiz para Deus. O que eu tenho que fazer? Tá? Porque eu não sabia, eu não tinha raciocínio para pensar. Eu só sabia que eu comprei minha passagem. Aí eu comprei, quando eu fui na rua, passear, que todos os dias eu levo o Henrique para passear, para distrair a minha mente, a mente dele. E aí aconteceu, a primeira resposta de Deus veio.
Encontrei com uma pessoa, comecei a conversar e a pessoa falou assim, agora você vai morar na casa da sua mãe com sua mãe, né? Aqui. Eu falei, não sei. Ainda tô pensando. Passou. Aí passou um dia depois, aí eu fui na rua de novo, encontrei uma pessoa. Aí a pessoa falou assim, agora você vai morar na casa da sua mãe com a sua mãe, né? Você vai vir embora. Aí eu falei, não, eu também não conheço essa pessoa, tá? Eu falei, não, ainda não sei, ainda tô pensando. Aí quando foi no domingo, minha mãe já tinha chegado de viagem. Aí quando foi no domingo, a gente foi no mercado, tomar café da manhã no mercado. E eu já tava com a minha passagem que no dia seguinte eu ia pra casa. Aí eu encontrei com um amigo do meu marido, que trabalhou com ele na época numa empresa, né? Na época que ele trabalhava. E era amigo dele, e eu falei com ele, falei, olha, aconteceu isso, ele não sabia. Aí ele ficou em estado de choque, ele virou pra mim e falou assim, Adriana, agora você vai morar aqui com a sua mãe. Você vai vir embora e vai vir morar com a sua mãe, né? Aí eu falei, vou sim. Agora eu vou vir, agora eu venho. E aí, gente, eu me emociono porque foi a resposta. Eu não sei se vocês. Aí eu vim conversando com a minha mãe pelo caminho e eu falei, mãe, agora eu vou vir morar com você. Eu posso vir ficar aqui, morar com você? Porque Deus está mandando eu vir morar com você. Eu perguntei para ele, né, o que eu tinha que fazer da minha vida. E ele mandou 3 pessoas, me deu 3 respostas, a mesma resposta. E tem aquele, não sei se vocês já ouviram, gente, aquela, uma parábola, não sei, que o cara tá no mar, né, se afoga, sofre um acidente e ele fala, não, ele tinha tanta fé que ele falava, Deus vai vir me ajudar. E Deus mandou primeiro um barco, um helicóptero, um bote, sei lá, mandou 3 tentativas para ele. E ele não aceitou. E ele chegou no céu e falou, Deus, eu confiava tanto em você e você não me deu resposta, né? E Deus falou, eu mandei 3 pessoas para te salvar e você não quis. E eu falei isso com a minha mãe. Falei, mãe, eu conversei com Deus e Deus mandou a resposta. Ele mandou exatamente como foi. Mandou 3 respostas. Eu fui para casa no domingo, na segunda-feira de manhã. E eu fui para arrumar tudo. Eu já fui em mente para fechar minha casa, desligar a geladeira, fazer tudo. Eu tirei as coisas dele porque eu não queria ficar com as coisas dele na casa. Eu fiz doação para uma ONG, né? Eu doei as coisas dele todas para uma ONG que pega coisas para pessoas necessitadas. Aí eu tive uma pessoa que nesse momento me ajudou muito. Foi comigo, levou as coisas comigo. Eu, como eu falei, eu não tenho ainda, não tinha, né? Recursos financeiros, ele me levou ao mercado, fez uma compra, alimentos para mim. Aí eu peguei esses alimentos, eu trouxe para casa da minha mãe. Eu passei a semana lá, eu fui na escola do Henrique, aí eu pedi a transferência do Henrique, porque eu não, falei, vou embora, né? Aí pedi a transferência, resolvi tudo que tinha que fazer, fechei a minha casa, me despedi da minha casa e vim para casa da minha mãe. Tá, eu passei uma semana lá arrumando as coisas, guardei tudo em um cômodo só, fechei o cômodo, botei tudo num cômodo, fechei tudo, gente, e aquela sensação de deixar a sua casa. A gente construiu aquela casa, a gente comprou, tem a foto do dia que a gente comprou o terreno, de como foi a gente construir aquela casa, a casa dos meus sonhos, a casa que eu desejava. Hoje eu falo que eu não quero mais morar naquela casa, sabe? Eu não tenho coragem. Eu agora tô morando na casa da minha mãe aqui no Rio, na Baixada Fluminense, e as pessoas falam, por que você largou Arraial do Cabo? Gente, Arraial do Cabo é uma cidade linda, maravilhosa, mas perdeu o encanto pra mim, sabe? Eu perdi o encanto. Eu não sei daqui a um ano como que eu vou sentir, qual vai ser a sensação de ir lá em Arraial. Mas hoje, gente, eu deixei meu marido lá, o pior lugar que você possa deixar uma pessoa,
pequeno cemitério de Arraial. E ele falava, eu vou, porque ele falava, eu vou morrer aqui, eu vou ficar aqui. Porque eu gosto muito de viajar, gosto muito de passear. E eu falava pra ele, você tem que ir pra outros lugares, você tem que passear. Você, não, eu gosto daqui, aqui é minha cidade, aqui é meu lugar. E foi lá que ele ficou. Foi em Arraial que ele se enterrou, tá? E lá, eu fui lá, e foi muito difícil pra mim, gente. Eu não consegui nem passar na porta do cemitério. Foi muito difícil, tá? Então hoje, com a minha experiência, eu não tenho vontade de voltar pra minha casa. Eu coloquei minha casa à venda. Eu não sei se daqui a alguns anos eu vou ter coragem de ir lá, qual vai ser a minha sensação, mas hoje eu não tenho vontade de voltar pra Arraial. E eu saí de lá, né? Porque Deus sabia de todas as coisas. Eu tenho a mãe dele e o pai dele, a minha sogra e meu sogro, tá? Mas eles não têm condições de me sustentar, tá? Que são as pessoas mais próximas. E se eu tivesse lá hoje, eu estaria passando dificuldade com meu filho. Então Deus, como mandou eu vir embora para casa da minha mãe, sabia por que eu tinha que vir embora para casa da minha mãe. Eu relutei em vir para cá, porque eu queria ser orgulhosa e continuar lá na minha casa. Não, eu tenho uma casa. Mas não, mas Deus falou, não. A casa que você tinha, aquela vida, acabou. Acabou tudo. E aí você vai começar uma nova vida. E aqui eu tô, na casa da minha mãe, começando uma nova vida. Eu ainda não sei como é que vai ser meu futuro, o que eu vou fazer, porque eu não tô em condições ainda, tá? O que eu tenho condições hoje, gente, não deixar a morte do pai dele abater ele. Então eu busco todos os dias, a minha finalidade é essa, tá? É essa finalidade, não deixar meu filho se abater e nem eu me abater. Eu tô aqui, já que eu fiquei, eu quero viver uma vida tranquila, tá? E eu tenho tido, gente, essa paz que eu tô falando pra você, é difícil porque todos os dias você pensa, você tem saudade. A saudade fica eterna ali no coração, é uma experiência que eu posso falar pra vocês, gente, é uma dor, que sim, que dói, mas é uma saudade, tem dia que é forte, que dá vontade de você chorar tanto, dá vontade de chorar muito, tem dias. Mas tem dia que eu penso nele e fico rindo das coisas, sabe? E Deus está me confortando e me dando essa paz, essa plenitude que eu tanto pedi para Ele, tá? E eu conheci pessoas, tá? Eu conheci pessoas que estão me ajudando nisso e está sendo uma experiência boa e eu tô conseguindo caminhar, me levantar, me reerguer com essa paz de Deus, porque Deus está me dando paz, Deus está me dando essa tranquilidade que eu pedi para Ele me dar, já que é para me continuar aqui na Terra, né? Eu pedi para Ele, me dá paz, me dá sabedoria, me dá para me poder continuar. Não quero viver aqui em depressão, não quero viver doente, não quero viver mal, não, eu quero viver bem. Se é para viver, vamos viver bem, tá? Se é para ficar aqui, eu vou ficar bem. E foi isso que eu escolhi para mim. Passar a minha experiência de viúva para vocês, tá? E como é que foi aquele dia, tá bom? E é isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês puderem me ajudar a crescer o meu canal, eu agradeço, tá? Curtindo os meus vídeos, assistindo, compartilhando, comentando. Isso vai ser uma bênção na minha vida, tá? Vocês não sabem o tamanho da ajuda que vai ser vocês fazerem isso por mim, tá bom? Então é isso.